No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, nós vamos ler do versículo de número 38 até o versículo de número 42. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, do versículo de número 38 até o versículo de número 32. Enquanto você encontra esse texto da palavra do Senhor, eu quero tributar ações de graças ao Senhor meu Deus nesta noite, por Ele me conceder mais uma primavera, me conceder mais um ano de vida, né? Hoje eu estou trocando de idade, o motor está pegando um motor mais potente, motor agora 4.4, viu? Então está ficando mais potente agora o motor, e nós louvamos e engrandecemos a Deus por isso. A igreja concorda que este culto seja tributado ao Senhor em ações de graças ao nosso Deus. Se é verdade, digam todos amém. Amém. Glória a Deus, é para o Senhor Jesus, é para o nosso Deus este culto. Diz assim a palavra de Deus: Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Amém? Até o versículo de número 42. Amados, nós chegamos em mais um texto da palavra do Senhor, chegamos em mais um ensinamento de Jesus no Sermão do Monte. Desta feita, do versículo de número 38 até o versículo de número 42. Os irmãos devem lembrar que nós começamos a falar das bem-aventuranças, depois nós falamos que o cristão ele deve fazer a diferença neste mundo, quando Jesus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Depois nós vimos vários ensinamentos de Jesus, ele falando que não veio abolir a lei, mas pelo contrário, ele veio cumpri-la. E há algumas terça-feiras nós estamos estudando Jesus dando o verdadeiro sentido à lei. Ele não abole a lei, mas ele dá um verdadeiro sentido à lei. Nós vamos ver aqui nesse texto, irmãos, vamos aprender uma lição muito importante aqui nestes versículos que nós lemos, do 38 ao 42. Jesus vai nos mostrar, irmãos, a forma que nós devemos reagir diante de algumas situações. A forma que nós devemos reagir diante de algumas situações.
Eu já falei para a amada Igreja do Senhor, volto a repetir, que para nós evitarmos constrangimentos, para nós evitarmos o pecado, nós evitarmos fazer algo que vai desagradar o meu irmão, vai desagradar o meu próximo e vai desagradar a Deus, nós, diante da situação, diante do que nós vamos fazer, nós precisamos nos perguntar, fazer esta pergunta para nós mesmos e responder para nós mesmos. O que faria Jesus diante desta situação? Quando você estiver passando por uma dificuldade, por um problema, e você está prestes a reagir, você para um pouco, pensa, pergunta, analisa e responde para si mesmo. Se fosse Jesus, nessa situação, nesse momento, o que ele faria? Qual seria a atitude de Jesus? E Jesus, irmãos, está nos ensinando nestes versículos. Eu vou já resumir o texto. Para você. Sabe o que é que Jesus está ensinando aqui? Sabe o que é que Jesus está falando para nós aqui? Para nós não revidarmos. Pronto. É a lição de hoje. É o que nós vamos aprender hoje. É o que Jesus está falando do versículo de número 38 até o versículo de número 42 do Evangelho de Mateus. Ele está dizendo, ele usa todas estas palavras para te dizer uma frase: não revide. Não revide. Simples, né, irmão? Ensinamento. O que Jesus quer que nós façamos é simples. Agora, nós fazemos o que Jesus quer que nós façamos é que é o problema, é o que é o X da questão. Por quê, irmãos? Porque nós, seres humanos, frágeis como nós somos, sabe o que é que nós queremos, irmãos? Ter a razão. Sabe o que é que nós queremos? Ter a razão. Está sempre certo. Ninguém quer admitir que está errado. Ninguém quer admitir ou dar o braço a torcer, segundo um adágio popular, que nós sempre falamos entre nós. Ninguém quer dar o braço a torcer. Não, eu estou com a razão. Quem está errado é fulano. Se ele quiser, ele venha me pedir perdão. Mas eu ir até ele? Vou não. Quem me ofendeu foi ele. Quem me insultou foi ele. Quem me tratou mal foi ele. Quem falou de mim foi ele. Então, eu tenho a razão. Eu tenho a razão. Certo? A razão está comigo. E nós, irmãos, nós pregamos e nós queremos, nós pregamos e nós queremos que a paz, sempre dizemos e falamos sobre a paz, né? Não, nós queremos a paz. Você vai falar com alguém, ele diz, não, eu promulgo a paz, eu quero a paz, né? Eu quero a paz, eu quero que tudo esteja em harmonia. Mas na hora que chega a tua vez de promover a paz, aí acontece diferente. Você não promove a paz.
Se alguém pisar no teu pé, opa, você já está pronto para reagir. Você já está pronto para insultar. Você já está pronto para falar. E Jesus, com este ensinamento, ele está dizendo, não revidem. Não revidem. Não respondam à altura, à mesma altura. Não façam isso. Em outras palavras, ele está dizendo, não pague o mal com o mal. Não faça da mesma forma, mas haja diferente. Mas haja diferente. Nós vamos ver Provérbios, capítulo de número 15, versículo de número 1. Provérbios, capítulo de número 15, versículo de número 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra iracunda, com ira, ela suscita a ira. Ela suscita a ira. Irmãos, vocês já ouviram aquele ditado que quando um não quer, dois não briga? Acho que vocês já ouviram, não já? Quando um não quer, dois não brigam. Não tem como, irmão. Se um não quiser, não tem como dois estarem brigando. Né? Um vai ficar falando sozinho na hora da discussão, na hora da briga. Se o outro não quiser brigar, irmãos, pronto. O outro fala sozinho, fala o dia todinho, inteiro, e não há nenhuma confusão, nenhuma briga, porque o outro não quer. Aí alguém está com raiva, pegou um insulto, e se você for responder a este insulto, irmãos, é lógico que vai dar briga, vai dar confusão. E Jesus está nos dizendo nesta noite, está nos falando nesta noite, não revidem. Mas interessante que eu acho, irmãos, é como ele começa o texto. Ele começa dizendo, vocês ouviram o que foi dito no passado? Olho por olho, dente por dente. Ele já começa assim, né? Vocês ouviram o que foi dito no passado? Versículo de número 38. Olho por olho, dente por dente. Está na Bíblia? Tá? Tá, irmãos? Não? Tá, não tá? Tá na Bíblia. Vamos ver. Êxodo, capítulo de número 21. Êxodo, capítulo de número 21, versículo de número 23, até o versículo de número 25. Êxodo, capítulo 21, versículo 23 a 25. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Olha só. Levítico, capítulo de número 24, versículo de número 19. Levítico, capítulo de número 24,
versículo de número 19. Vinte e 24 e 19. Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Deuteronômio, capítulo de número 19, versículo de número 21. Deuteronômio, capítulo de número 19, versículo de número 21. Não o olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Aí você pensa, espera lá, o pastor disse para nós não revidarmos. Não foi isso que eu falei? Que é o que Jesus está ensinando, está dizendo. Mas aí Jesus começa citando uma passagem do Antigo Testamento, dizendo, se alguém ferir, vai ser ferido. Se alguém maltratar o irmão, o próximo, vai ser maltratado do mesmo jeito. Vai ser feito do mesmo jeito. E agora, o que é que nós vamos? Como nós vamos sair dessa aqui agora? Como nós vamos agora interpretar isso daqui? Irmãos, estas leis aqui que nós lemos, estes versículos que nós lemos para vocês, acompanhe mais um para nós termos o discernimento desta passagem. Êxodo, capítulo de número 18 e o versículo de número 19. Essas leis, irmãos, eram leis cíveis de Israel, certo? Eram leis era lei cível de Israel. Era a punição para quem cometesse um ato. E era preciso que isso acontecesse, para que houvesse respeito. Para que houvesse respeito. Olha, se tu matar, vai morrer. Se tu arrancar o pé de alguém, o teu vai ser arrancado também. Né? Era para dar moral à civilização, era para dar moral à sociedade. É como as nossas leis hoje. Olha, se você tirar a vida de alguém, você vai para a cadeia, você vai ser recluso e vai ficar lá sem ver a luz do sol. Ou quando vê ela quadrada, através da janelinha lá. Certo? Se você roubar, então são as leis para cada delito que você cometia. E essa daqui foi colocado lá para o povo de Israel. Mas vejam só como é que elas eram distribuídas. Êxodo, capítulo 18, versículo 19. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Era diante de um juiz, ia se fazer um tribunal, ia julgar o que tinha acontecido e depois ia se aplicar a lei cível para aquele cidadão. Agora você vai ver no versículo de número 39, você vai ver Jesus se referindo a esta lei, a lei cível. Agora você vai ver Jesus contrapondo. Ah, Jesus estava desfazendo? Não. Jesus estava trazendo o verdadeiro sentido da lei. Qual é, irmãos, o verdadeiro sentido da lei? É misericórdia. Misericórdia. Vejam só, versículo 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra.
Aí Jesus começa a dar um ensinamento. Olha, vocês não podem revidar. Vocês não podem fazer da mesma forma, pagar com a mesma moeda, pagar da mesma forma. Não, vocês vão pagar diferente. Vocês vão fazer diferente. Até porque, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus nos fala, e ela é bem clara em dizer que nós não podemos nos vingar. Não pode haver vingança em nós. Alguém me fez algo, agora eu vou retribuir para ele o que ele fez para mim. Não, a Bíblia condena a vingança. Vamos lá? E eu vou trazer para vocês no próprio Antigo Testamento, para não dizer, o pastor trouxe a lei lá e depois, na hora que foi falar sobre não se vingar, ele foi lá para o Novo Testamento. Não, eu vou trazer no próprio Antigo Testamento. Vamos lá? Levítico, capítulo de número 19, versículo de número 18. O próprio Deus já está dizendo o quê? Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Ele próprio está dizendo, você não pode se vingar, você não pode guardar ira contra o teu irmão. Eu sou o Senhor. Provérbios 25 e 21. Provérbios capítulo 25, versículo de número 21. Provérbios capítulo 25, versículo de número 21. E se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Agora, se você vai fazer o mal, se você vai pagar com o mal, a Bíblia fala que aquele que sabe ou que pode fazer o bem e não o faz, peca. Você tem a oportunidade de fazer o bem para o teu inimigo, para quem te aborrece. Tem fome? Dá-lhe pão. Tem sede? Dá-lhe água. Fazendo isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Mas o que mais me chama a atenção é a continuação que diz, e o Senhor te retribuirá. Você não vai receber nada do teu inimigo, você não vai receber nada do pastor, você não vai receber nada dos teus pais, você não vai receber não é da igreja não, você vai receber do próprio Deus. Ele vai retribuir aquele bem que você está fazendo para o próprio inimigo, para quem te aborrece, para quem fala mal, para quem te insulta. Lamentações, capítulo de número 3, Lamentações de Jeremias. Fica logo depois de Jeremias. Capítulo de número 3, versículo de número 30. Dê a face ao que o fere, farta-te de afronta. Já pensou, irmão? Vai ser evangelho vem para contrariar a gente, né? Ele está dizendo aqui, dê a face para quem te fere. Entregue a face. É o que Jesus vai dizer, que Jesus está dizendo lá
no ensinamento do Sermão do Monte. Alguém te bater na face direita, dá outra, vira outra para ele. Jesus está dizendo, não revide, não pague com a mesma moeda. Jesus vai dizer para nós orarmos, irmãos, por aqueles que nos perseguem. Jesus vai dizer para nós amarmos os nossos inimigos. Se nós amarmos só a quem nos faz bem, Jesus disse, o que vocês estão fazendo? Que proveito vai ter? É muito fácil, né, eu amar quem me trata bem, é muito fácil eu amar quem me quer bem, mas Jesus está dizendo, vocês têm que amar o inimigo de vocês. Vocês têm que amar quem aborrece vocês. Vocês têm que amar quem fala mal de vocês. É isso que vocês têm que fazer. E nós vamos ver aqui, irmãos, ele continua, dê a face para outra pessoa. E aquele que quer te obrigar a dar 1000 passos, ou a caminhar 1 milha, dar 1000 passos, vai com ele 2000. Chegar para você, rapaz, ó, vai ali. Ele disse, eu vou sim, meu amigo, vamos lá. Eu vou com você. Mas não vou só 1 não, vou 2 milhas. E enquanto você estiver andando com ele naquele caminho, aquelas 2 milhas, aproveite e fale de Jesus para ele. Fale do amor de Deus para ele. E no final da caminhada, de repente você converteu um coração ao Senhor. Um coração ao nosso Deus. E ele continua dizendo aqui, no versículo de número 40, e o que quiser demandar contigo, guerrear, que quiser brigar, que quiser te afrontar, confrontar, para te tirar a túnica, deixa também a capa com ele. Deixa também a capa. Jesus está dizendo, olha, não revidem, não briguem, não respondam com afronta, não responda da mesma forma, da mesma altura. Não façam isso. É isso que Jesus está dizendo aqui. Versículo 42. Dá a quem te pede e não voltes as costas àquele que deseja que lhe emprestes. Para nós concluirmos, irmãos, vamos ler Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 19, até o versículo de número 21. Romanos, capítulo de número 12, do versículo de número 19, até o versículo de número 21. Vejamos o que nos diz a palavra do Senhor. Em 1 Coríntios 6 e 7, irmãos, o apóstolo Paulo, aconselhando a igreja de Corinto, que estava havendo desavença entre eles, desavença entre os irmãos estavam levando os outros aos tribunais, entendeu? Estava havendo aquela confusão, e ele dá um conselho para aquela igreja. Vem cá, por que vocês não sofrem o dano? Por que vocês não sofrem o dano? Por que todo tempo vocês querem ter razão? Por que vocês não dão um braço a torcer? Por que vocês não sofrem o dano? O apóstolo Paulo ensinando a igreja de Corinto. Agora, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo de número... Vamos ler a partir do 17, irmãos. Do 17 ao 21, e nós vamos concluir essa nossa participação.
Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Faça um esforço, faça força de fazer o bem a todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Quando depender de vocês, irmãos, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos. Amados, não dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Fazendo o bem. É isso que Deus está nos ensinando nesta noite. Ele está dizendo para nós: não revidem, não revidem. Mas se alguém vir fazer o mal para vocês, vocês não vão fazer o mal de volta, não. Vocês não vão retribuir da mesma forma. Mas como é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o bem para ele. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer para ele. Se ele tiver sede, dá de beber para ele. É fácil, irmão? É não. É fácil ir para o céu? É não. E tudo isso aqui, irmãos, ainda é uma parte do que o discípulo de Jesus Cristo tem que fazer. Precisa fazer. Nós estamos estudando aqui há várias terças-feiras, começamos desde o primeiro versículo do capítulo 5 de Mateus, e em cada versículo nós estamos vendo uma característica do discípulo de Jesus Cristo. Você quer seguir a Jesus? Quer seguir o Filho de Deus? Então você tem que fazer do jeito que está aqui, do jeito que ele está pedindo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, abençoe os nossos corações para receber esta palavra e que Deus nos dê a força e a capacidade de guardá-la em nosso coração, em nosso ser e colocar ela em prática na nossa vida, viu? Nada desse negócio de que eu não tenho língua queimada com papa quando eu era menino. Acabou. Nada desse negócio de que eu me converti e o meu facão não. Acabou, não tem isso não. Viu? Não existe isso. Nada desse negócio de que eu não levo desaforo para casa. Acabou. Jesus está dizendo, se você foi ofendido, se você foi insultado, não revide. Não faça isso. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Fazendo o bem, irmão. Você vai salvar uma vida, você vai salvar uma alma. Porque a pessoa, quando ela vem brigar, irmãos, ela já vem no intuito de que você vai revidar, de que você vai, pelo menos, dizer que ela é feia. Quando a pessoa vem já no jeito, irmão, de brigar, de caçar, vem para fazer confusão, ela só quer que você olhe para ela com a cara ruim. Mas na hora que chegar, irmão, para você assim, você abre aquele sorrisão bonito. E diz assim, sem máscara, né? Com máscara não dá nem para ver que está sorrindo. Mas aí você abre aquele sorrisão bonito assim e diz, Jesus te ama. Jesus tem um plano na tua vida. Jesus quer te salvar. É isso que Jesus está nos ensinando, irmãos.
É isso que Jesus está pedindo para nós fazermos. Não é revidar, não. O irmão vem com 3 pedras na mão e você vai com 5 do lado dele. Vai dar confusão, irmão, vai dar briga. Aí uma vida vai para o inferno, porque vai ficar magoada, e aí depois não consegue perdoar, e fica aquele negócio, e daqui a pouco estão em ruínas, os dois. Então, é essa atitude que Jesus está esperando do seu discípulo, da sua igreja. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quando terminar o culto aqui, nós vamos aqui para o lado. A missionária preparou aí um bolo, um salgado, para nós comemorarmos o nosso aniversário, certo? Os irmãos que eu ainda não respondi as mensagens, é porque ainda não deu tempo, viu? Mas antes da meia-noite eu respondo para todo mundo que me mandou felicitações, eu vou responder, certo? Aí eu falei que o motor ficou melhor, né? 4.4 e tal, aumentou mais uma calibragem, aí hoje o negócio andou meio diferente, né? Vim mais cedo do serviço para casa e cheguei em casa com dores fortes na nuca e a mulher foi medir a pressão lá, a pressão está um pouquinho alterada, né? Mas é coisa de motor novo, está trocando agora, né? Aí a carcaça não está aguentando a explosão do motor, né? Mas vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus. Os irmãos, aí lá, irmãos, nós vamos fazer, se os irmãos quiserem falar alguma coisa, nosso presbítero, como vice-presidente da igreja, vai ter essa oportunidade de expressar, os líderes de departamento, certo? Ou os irmãos também, que quiserem falar alguma coisa, nós vamos ter a oportunidade ali no pátio da igreja, a partir deste momento, após a oração. Eu vou pedir ao presbítero Antônio da Costa que faça esta oração por nós. Eu vou me ajoelhar bem aqui, ele vai orar por mim, vai impor as mãos para Deus restaurar a saúde e não permitir que nada de mal nos aconteça. Repreenda toda e qualquer enfermidade da nossa vida e ele já aproveita para abençoar também, né? Para nos abençoar. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, nosso Deus, nesse momento. Não sei se é fraqueza, irmão, mas dando uma suadeira. Aleluia. Pois, irmãos, vamos orar. Altíssimo Deus, poderoso e glorioso Pai, Senhor da glória, estamos na Tua presença, meu Senhor. Agora, Deus, eu quero encarecidamente, Senhor, entrar no Teu santuário, Senhor da glória, com minhas fracas palavras, Senhor da glória. Olhando, meu Senhor, eu quero pôr as minhas mãos aqui sobre o Teu servo. Senhor, Tu sabe, meu Deus, a minha pequeneza, mas Tu sabe, meu Senhor, a carência que tenho de Ti agora, Senhor. Olha, meu Senhor, para o Teu servo com Teu olhar de misericórdia e de bondade. Tu conheces, Senhor da glória, a fidelidade do Teu Filho. Senhor da glória, mas Tu conheces também as enfermidades que o ser humano, meu Senhor, causa, meu Deus. Porque, Senhor, nós somos, meu Deus, falho, mas não olha para nossas fraquezas.
Senhor, agora, meu Deus, entra com providência, expulsando toda a enfermidade que tem nesse corpo. Senhor, tu sabe, Deus, que aqui é depósito do teu santo e glorioso Espírito, não é depósito de enfermidade, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, que toda enfermidade saia para a glória do teu nome. Senhor da glória, não é para o nosso crescimento, é para nós diminuir e o teu nome crescer dentro, meu Senhor, e desta terra. Senhor, usa, meu Deus de misericórdia, e agora aprova nossos pedidos diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Senhor da glória, ó meu Deus, nós te pedimos, despede os teus filhos em paz e dá uma noite de paz e de comunhão contigo, todos os teus servos, em nome de Jesus. Põe a sua mão assim, meu irmão. Que a graça de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus e todo diga amém. A paz do Senhor, meus irmãos.